Fala galerinha X, mais uma vez aqui dando continuidade no nosso módulo de eletrostática. Agora vamos falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Pessoal, tentando entender o que Dufay já tinha previsto sobre a interação entre os corpos, aquela tendência de atração ou de repulsão, e que ele não soube entender ou descrever o porquê que aquilo acontecia, vem a lei de Coulomb exatamente para poder mostrar ou para dar uma teoria capaz de entender essas interações. Na verdade, Coulomb pensou que essa interação que existia entre esses corpos, ela acontecia da mesma forma que acontecia ou que acontece a interação gravitacional entre os planetas, entre os corpos celestes. Ou seja, essa interação acontece mediante uma força, certo? Em que existe aqui uma certa distância d entre as cargas. Aqui eu coloquei uma carga Qzinho, aqui uma carga Qzão. O que está acontecendo aqui? Separados por uma distância d, esses caras vão estar submetidos a um par de forças, né, uma força atuando em cada corpo, em que essa força pode ser uma força de repulsão ou ela pode ser uma força de atração. Pessoal, aqui nesse caso eu coloquei uma força de repulsão, dando a entender que as cargas têm o mesmo sinal. Então a ideia é que Coulomb entendeu o seguinte, ou ele percebeu que essa força de interação ela é proporcional ao produto entre as cargas, ou seja, quanto maior o produto entre essas cargas, maior vai ser a intensidade dessa interação. Se você percebe que se você aumenta esse produto, maior a interação. Se você reduz o produto entre as cargas, você diminui essa interação. E ele percebeu também que existia uma dependência com a distância, só que na realidade não com a distância em si, ou diretamente com a distância, mas em relação ao inverso do quadrado da distância. E esse é um detalhe também muito importante. Ou seja, o que se sabe é, quando você afasta dois corpos carregados, a interação elétrica entre eles diminui. Quando você aproxima esses dois corpos, a interação elétrica ela aumenta. Mas se eu, por exemplo, dobrar a distância, o que vai acontecer com a interação entre os caras? Será que ela reduz pela metade? Cuidado, não vai reduzir pela metade, porque é uma relação com o inverso do quadrado da distância. Então, se você aumenta a distância em 2 vezes, essa interação ela vai cair 4 vezes. Da mesma forma que se você reduz esse cara, por exemplo, a terça parte, você diminui a distância deles a terça parte, o que vai acontecer com a força? Ela aumenta, mas ela aumenta quanto? 3 ao quadrado, então ela vai aumentar 9 vezes. Então, essa é a ideia. A força de interação entre essas cargas, o módulo dessa força, é dado por esse produto, K, Qzão, Qzinho, sobre d ao quadrado. Pessoal, esse K aqui é uma constante que a gente chama constante elétrica do meio. Ou seja, dependendo de onde essas cargas estiverem, no vácuo, no ar, enfim, existem alguns meios em que essas cargas podem estar inseridas, que isso vai influenciar nessa interação elétrica. Geralmente, esse valor aqui é um valor dado no problema, você não tem obrigatoriamente a necessidade de decorar. Mas é claro que o valor dessa constante para o vácuo, você já conhece muito bem, é aquele famoso 9 vezes 10 elevado a 9, tá certo? Isso vale para o vácuo. Então, só fazendo uma análise gráfica daquilo que a gente já comentou aqui, é exatamente o que a gente pode perceber em relação à força comparada com a distância. Um gráfico força versus distância, veja só o que a gente percebe. Se você tem aqui uma distância d entre as cargas, a força de interação entre elas é F. Se eu dobrar a distância, vejam só, a força cai a quarta parte. Se você reduz pela metade a distância, a força ela vai 4 vezes maior. Então essa curva aqui, ó, que descreve a força em função da distância, nós chamamos de hipérbole. Tranquilo, pessoal? Então é sempre a gente lembrar que a força entre duas cargas depende do produto entre elas e o inverso do quadrado da distância. Lembrando aqui que a gente está falando do módulo da força. Então a gente vai usar essas cargas aqui também em módulo, em valor absoluto. Tranquilo, pessoal?